Muito bem, hoje em gravação para a aula que estará no ar, Deus permitindo, no dia 15 de janeiro do ano de 2020, correspondente ao registro sobre registro número 70. Agradeço ao desembargador Renato Nalini, reitor da Unirregistral, e ao Dr. Floriano Galhardo, presidente da ARISP, ambos por patrocinarem esses nossos encontros, essas nossas atividades acadêmicas. Também deixo aqui o meu testemunho de gratidão àqueles que, após assistirem uma aula ao vivo, ainda permaneceram aqui para apoiar esta aula gravada, que corresponde ao tema número 170 do Registro sobre Registros, a parte 30ª do nosso tema, nosso capítulo da hipoteca. Para aqueles que compartilharem pelo Facebook até o dia 17 de janeiro, portanto, sexta-feira, às 16 horas, e assim o fizerem publicamente, serão sorteados no dia 21, segunda-feira, 21 de janeiro, estes 6 exemplares que aqui se encontram. O primeiro dele, Notas sobre Notas e Outras Notas, o tomo primeiro, editado pela Lepanto. 4 exemplares deste opúsculo, A Cidade de Deus e o Registro de Imóveis do Futuro, também da edição Lepanto, e esta excelente obra, Registro de Imóveis, o Lado Humano, de autoria do nosso estimado Dr. Ulisses da Silva, editado pelo IRIB e pela Sérgio Antônio Fabris, editor de Porto Alegre. Juntamente com a minha saudação ao público que nos assiste pela via eletrônica, hoje vamos tratar aqui do tema da especialização da hipoteca. Tema, então, bastante prático. Embora o tratamento aqui seja teórico, como não poderia deixar de ser em atividade acadêmica, há uma vertente prática manifesta, emanada daqui. Tal dispõe o caput do artigo 1497 do vigente Código Civil Brasileiro. As hipotecas legais de qualquer natureza deverão ser registradas e especializadas. Então, está aqui. As hipotecas legais de qualquer natureza deverão ser registradas e especializadas. Serpa Lopes, tratando de aproximar, eu pedia que substituísse a palavra cercar, que aí se encontra, porque eu escrevi mais adiante outra vez esse verbo. Serpa Lopes, tratando de acercar, quanto à hipoteca, as ideias de título, registro e especialização, que são 3 ideias, 3 conceitos distintos, claro, diz que, sendo a inscrição o sopro da vida e o título inscritivo a matéria, a especialização é o elemento que dá a forma devida à hipoteca. Então, ele une essas expressões metafóricas, dizendo que a inscrição é o sopro da vida, sobre a matéria. Qual matéria? O título inscritivo. Mas, na verdade, a especialização é que vai dar a forma devida à hipoteca. Essa ideia de sopro, né, encontra-se tanto para ter algumas ideias próximas, né, tanto no livro do Gênesis, quanto também na mitologia, ou se quisermos falar, na teogonia grega, no mito de Prometeu, na criação de Pandora, em que há um sopro de vida da existência. Então, daí essa utilização de uma expressão metafórica muito comum no pensamento, usado aqui por Serpa Lopes, que, além de ter sido um grande magistrado e um eminente doutrinador do direito civil, era um homem muitíssimo preparado, muito culto. Pode conceituar-se a especialização da hipoteca, a determinação da quantidade de crédito objeto da garantia e a dos imóveis por ela abraçados. Portanto, aqui já vemos 2 aspectos. Não só a quantidade do crédito, o valor do crédito, mas também quais são os imóveis que são abarcados. Então, vamos ver que também se poderia pensar na especialização subjetiva, se nós quisermos ir um pouco adiante. Mas, como essa tem menos importância aparente, fixando nesse primeiro conceito, estará razoavelmente abrangida a ideia da especialização. Lembremos que especializar, de algum modo, é a mesma coisa que especificar, é dar espécie. A expressão não é própria. Na verdade, nós não estamos dando espécie, nós estamos determinando, individualizando, singularizando. É um pouco ir além da espécie. Dá-se aqui uma natureza concreta.
Mas entende-se, é possível entender aqui o que se quer dizer com especialização, como singularização. Previu-se a especialização hipotecária no Brasil com esta lei imperial, Lei do Império Brasileiro 1237, de 1864. Diga-se de passagem, é preciso dizer, uma bela normativa. Essa lei 1237 era muito interessante. Em seu artigo 4º, ela se refere à proibição das hipotecas gerais e sobre bens futuros. E ela desdobra no caput desse artigo 4º e no parágrafo 2º desse mesmo artigo o objeto da especialização. No caput, ou seja, na cabeça desse artigo 4º, ela prescreve que a hipoteca, e ali se mencionava apenas a hipoteca convencional, aspas, deve ser especial, com quantia determinada e sobre bens presentes. E no parágrafo 2º, preceituava, abro aspas, a hipoteca convencional deve indicar nomeadamente o imóvel ou imóveis nos quais ela consiste, assim como a sua situação e característicos. Esse dispositivo do artigo 4º da Lei 1237, de 1864, acercava-se do que já previa o artigo 2129 do Código Civil francês. Em cada período da vida, os países todos estão sujeitos a maior ou menor influência de outras culturas, de outros países. O Brasil, na verdade, há algum tempo eu fiz essa afirmação, até assim a fiz na própria Europa geográfica, dizendo que o Brasil é um país europeu. O Brasil faz parte da Europa. Ou seja, ele é fruto da civilização europeia, marcantemente, se quisermos dizer assim, mais especificamente, da civilização hispânica, Espanha e Portugal. E recebeu muita influência europeia, exatamente por ser um país europeu, recebeu muita influência. Agora, essa influência é mutável. Durante algum tempo, a influência era mais francesa. Depois de algum tempo, recebeu uma certa influência, no caso do direito civil, uma certa influência alemã. Hoje, nós recebemos uma forte influência dos países anglo-saxões, particularmente dos Estados Unidos, né? O país está sob forte influência cultural americana. Então, basta ver andando na rua, verifiquem, esse é um exercício interessante, verifiquem o volume de palavras em inglês que aparecem escritas em toda parte. A ponto de que hoje se considera quase como é que alguém não fala inglês? Chega a ser surpreendente. Nós temos, acho que, menos gente que não fala inglês no Brasil do que nos Estados Unidos, em que mais de 25% da população não fala inglês, porque fala espanhol. Mas aqui, porque é essa influência. E eu até me lembro disso, faço parênteses aqui, porque é muito interessante, alguns acho que sabem dessa história. Eu estudei na Faculdade de Direito, comecei na Faculdade de Direito em 1969, então outros anos até 1973, início da década de 70 do século passado. E eu me lembro que os professores eram, sobretudo, calcados na doutrina italiana. Lembro-me bem que falavam de Carneruti, Chiovenda, Calamandrei, de vez em quando Liebman, e assim por diante. E como eu fiquei muito tempo fora do direito penal, quando eu volto e no direito civil, diversamente, eram os autores franceses. Quando muito, um belga, o Henri Depage, mas normalmente autores franceses. Quando eu volto a ter contato com o direito penal, isso já é a partir de 1994, fim de 94, eu me surpreendi, porque já não se citava os autores italianos. Os autores citados eram alemães por meio de traduções espanholas. Ou seja, mudou a fonte de influência. Então, nós estamos sujeitos a essas mutações. Eu estou mencionando isso porque vejam que a nossa legislação se acercava do que previa o Código francês, que era do início do século XIX. E era assim, porque nós tínhamos uma forte influência francesa. A grande literatura que se lia no Brasil era a literatura francesa. O artigo 2129 do Código Civil francês foi alterado já em meados do século XX, e também sofria uma influência, não sei se direta ou indiretamente, por força de que esta legislação belga recolhera o direito francês, o artigo 178 da Lei Hipotecária Belga, de 1851.
Portanto, de certo modo, pouco anterior à legislação brasileira de meados do século XIX. Tanto a lei da Bélgica quanto o Código de Napoleão, que é esse Código Civil francês, indicaram expressamente que os dados de especialização para a hipoteca convencional possam suprir-se fora e depois do título constitutivo. Ou seja, nós podíamos suprir esses dados, embora o título institutivo da hipoteca, ou aqui designado um pouco amplamente, um pouco de maneira imprópria como constitutivo, não contivesse os dados de especialização, isso podia suprir-se. Fora, ou seja, faço o título e tenho um documento à parte com a especialização. Depois, faço o título e em tempos posteriores eu completo. Fala-se em que a especialização possa estar, seja no título autêntico constitutivo do crédito, seja em um ato autêntico posterior. É essa a razão pela qual eu usei a expressão aí, título constitutivo, embora no direito brasileiro melhor seja falar em título institutivo, porque a Constituição se dá pelo registro. Mas aqui eu usei constitutivo para corresponder ao paralelo com o direito francês e o direito belga. No direito brasileiro, faltante menção legal explícita de possível supressão de lacuna do título institutivo, aqui sim, estou falando institutivo, a doutrina não se animou em admitir que a deficiência pudesse superar-se com a sua inscrição. Não pode meramente escrever. É interessante, porque nós temos um título institutivo, podia estar faltante, e que, como a Constituição dependia do registro, podíamos eventualmente admitir que o registro suprisse. Mas tem razão a doutrina, a meu ver. Embora seja possivelmente menos econômica, o nosso registro não é um registro criativo no sentido de que crie ele próprio o título. Essa é a crítica que eu dirijo, por exemplo, ao que consta do processo extrajudicial do Jucapião, que o registrador cria o título. Não cabe ao registrador criar o título. O registrador atua sobre um título já instituído e instrumentado formalmente. Assim, a especialização da hipoteca convencional, olha, essa doutrina aqui é de Dídimo da Veiga, esse autor muito antigo, aspas, deve constar da escritura, sob pena de nulidade, e a sua falta não se reputa suprida pelas declarações feitas na inscrição da hipoteca. Ou seja, eu não posso chegar perante dizia Dídimo da Veiga, perante o registrador e dizer, olha, está faltando aqui o valor é tal. Não, isso constar de um título. Prossegue a lição de Dídimo da Veiga. A inscrição sendo o meio de publicidade da hipoteca para assegurar os efeitos da mesma hipoteca. Quanto aos terceiros, não pode suprir qualquer omissão da escritura, da qual a inscrição não é senão a reprodução concisa e analítica. Note que ele aqui trata, é que talvez exagere um pouco o tom, dizendo, mas vejamos que nós estamos num período de transcrição, não é? Em que o registro é mera reprodução, como ele diz, concisa, abreviada, e analítica do título. Por que analítica? Porque analisa o que é útil no título e reproduz aquilo que convém. Hoje nós temos uma ideia um pouco diversa de que o registrador é também, de algum modo, criador. Vou dar um exemplo. Imaginemos que haja um contrato com letras garrafais, contrato de comodato. E lá o registrador verifique que, na verdade, embora chame de comodato, é uma locação. E haja ali direito, cláusula de vigência em hipótese de alienação. Embora seja escrito comodato, ele, ao examinar, ele pode interpretar a realidade, compreender o título e registrar a locação. Então, ele é criador nesse sentido. Nessa direção, Serpa Lopes sustentou que o processo de especialização se compõe de duas fases. Uma institutiva, que é a do título. Outra constitutiva, que é a fase da inscrição. Essa dupla especialização, diz ele, deve coexistir. E assim conclui, aspas, a existência de uma não supre a de outra, de modo que a falta de qualquer delas acarreta a nulidade da hipoteca. Ou seja, tem que estar no título e tem que estar na inscrição. Carvalho Santos, começando direto aí, retirando essa repetição no máximo sentido, né, no mesmo sentido, está repetido indevidamente, Carvalho Santos entendeu que requisito essencial da hipoteca
a especialização deve existir desde seu nascimento ou ser feita em ato autêntico posterior. Ou seja, nada impede, aqui voltando àquela ideia do direito francês, nada impede que se supra posteriormente, mas deve constar do título, ou seja, não pode ser meramente suplementado pelo ato da inscrição. Por exemplo, como digo aqui, uma escritura de retificação. Porque disse ainda Carvalho Santos, abro aspas, a inscrição não é senão um ato que visa a conservar um direito que existe legalmente, de tal sorte que se a hipoteca é nula, não pode a inscrição conservá-la. Muito bem. Decreto brasileiro 1890, 370, que, como sabe, esses decretos que surgiram logo após o golpe da República, quase sempre copiaram a legislação monárquica e imperial e de maneira piorada. O decreto brasileiro 370, versão da execução do decreto 169-A, previu no artigo 196 que as inscrições hipotecárias satisfizessem, entre outros, os seguintes requisitos. Vamos lá. Primeiro, nome, profissão e domicílio do credor. Nome, profissão e domicílio do devedor. Reparem, isso é especialização subjetiva. Por quê? Tanto o credor quanto o devedor são identificados, ou seja, determinação, e, de algum modo, especializados, né? Embora aqui só se fale da profissão e do domicílio. Terceiro, o título, sua data e o nome do tabelião que o fez. Quarto, o valor do crédito ou sua estimação ajustada pelas partes. Quinto, a época do vencimento. Sexto, juros estipulados. E sétimo, a determinação do imóvel e suas características. Então, vemos que aqueles dois pontos principais, ou chaves, o valor do crédito e a determinação do imóvel com suas características, estão já previstos no decreto regulamentador do 370. Símile necessidade de especialização, prévia ao registro, estende-se às hipotecas legais, em que se contam as judiciárias. Eu queria lembrar aqui, eu nem sei se eu vou autotratar desse assunto, que o doutor Narciso Holanda Neto acha desnecessária essa especialização da hipoteca legal, contra o meu entendimento, que tenha sustentado posição diversa. Embora sempre tenha que dizer, quando o doutor Narciso fala alguma coisa, eu preciso parar para pensar se está certa a divergência. E lembremos-nos aqui, insistindo nisso, que Lafayette chamava atenção para o fato de que as hipotecas judiciárias são hipotecas legais também. Portanto, o que se fala de uma, se fala da outra, no que diz respeito à especialização. Carvalho Santos observou que a estimativa do crédito por acordo entre as partes, abro aspas, só tem aplicação nos casos de hipoteca legal ou quando as partes ajustaram no contrato um valor para a coisa hipotecada, de modo a servir de base à asta pública, arrematações, adjudicações, etc. Problema de estimativa por acordo, quando não haja na origem indicação desse valor. A despeito de que se ponham em relevo os requisitos de indicação do valor do crédito garantido e também os de determinação do imóvel objeto da hipoteca, isso já o dissemos, a especialização compreende também uma determinação subjetiva, quer do credor, quer do devedor, ou mais exatamente, do dono do imóvel hipotecado, porquanto nada impede terceiro garantir dívida de outrem. Isso não é propriamente do dono, do credor ou do devedor hipotecário, porque pode um terceiro dar um imóvel em garantia para, assim, satisfazer a exigência de um credor hipotecário quanto a determinado débito. Hipótese que parece convir a referência ao nome do terceiro devedor. Ou seja, especializamos o nome do proprietário do imóvel, o nome do credor hipotecário, mas convém também indicar o nome do terceiro devedor, naqueles casos em que o terceiro é que seja o dador da hipoteca. O que tanto pode constar do lançamento registral da hipoteca quanto de uma averbação. Averbação esta que sugere Carvalho Santos, com apoio na doutrina francesa. Carvalho Santos sugere que se averbe o nome do devedor, nesses casos em que o dono do prédio, ou seja, o constituinte da hipoteca, da garantia, não seja o devedor, que se faça por meio da averbação. Posição dele. Em todo caso, está na mesma coisa. Que para nós é melhor fazer no próprio, até por motivos econômicos. Mas, enfim, para ressalvar a posição do Carvalho Santos aqui. É preciso também dizer que Carvalho Santos, grande civilista, como todo mundo sabe, mas escreveu antes da vigência da lei atual. Então, pode ser que àquela altura houvesse algum motivo que ele não esclarece,
autorizando essa interpretação de preferência a de que se faça em inscrição unitária. A meu ver, é melhor a unitária mesmo. Preceitua o parágrafo 1º do artigo 1497 do Código Civil Brasileiro de 2002 que, abro aspas, o registro e a especialização das hipotecas legais incumbem a quem está obrigado a prestar a garantia, mas os interessados podem promover a inscrição delas ou solicitar ao Ministério Público que o faça. Essa norma é mais problemática do que se pensa. Vou ler novamente devagar. O registro e a especialização das hipotecas legais incumbem a quem está obrigado a prestar a garantia, ou seja, o devedor hipotecário. Mas os interessados podem promover a inscrição delas ou solicitar ao Ministério Público que o faça. Bom, vamos lá examinar um pouquinho esse dispositivo. A assinação principal, que é a do aquele que está obrigado a prestar a garantia, devedor hipotecário, e a secundária, que vem expressa aí nesse termo genérico, interessados, não inibem que qualquer pessoa possa diligenciar a especialização e o registro das hipotecas legais. Não inibem por quê? Porque o artigo 217 prevê essa possibilidade de que, abro aspas, da Lei 6.015, o registro e a averbação poderão ser provocados por qualquer pessoa, incumbindo-lhes as despesas respectivas. Ou seja, podemos pensar, é uma hipótese um pouco conjectural, um pouco rara, para dizer o menos, mas uma boa alma, um samaritano que resolva cuidar do interesse de alguém. E vai lá, vou registrar essa hipoteca. Com pena da Dona Maria, ela não está registrando essa hipoteca, isso pode ser um problema para ela, eu vou fazer isso. É perfeitamente possível. Ou seja, possibilidade jurídica há no direito brasileiro. Mas tem importante reflexo no âmbito da responsabilidade por eventuais perdas e danos, que é o que está previsto no parágrafo 2º do artigo 1497 do Código Civil. Vou ler. As pessoas às quais incumbir o registro e a especialização das hipotecas legais, ou seja, incumbir na forma do parágrafo 1º, faltou aí a complementação, do mesmo artigo 1497, estão sujeitas a perdas e danos pela omissão, notem bem. Então agora surge é um dos casos raros em que há uma indicação específica da situação de sancionatória pelo não cumprimento do dever de registrar. Ou seja, há uma obrigação de registro prevista no artigo 169 da Lei de Registros Públicos e nem sempre há indicação de combinação. Provavelmente ela cairia na fórmula geral de que além dos prejuízos próprios, decorrentes aí mais de uma situação de ônus, cláusula geral de responsabilidade civil, que está no Código Civil. Mas aqui ela é específica. Então ela reduz, no fundo, porque são só as pessoas às quais incumbir o registro e a especialização das hipotecas, ou seja, essas previstas no caput, não as do mais amplamente do 217, estão sujeitos a perdas e danos pela omissão. Essa norma já se previa no Código Civil de 1916, artigo 845. E ela é especialmente gravosa, porque, assim o advertira Carvalho Santos, à luz do Código Bevilacqua ainda, compreende todas as pessoas indicadas no parágrafo 1º do artigo 1497, sem exceção alguma. Então ele diz isso. Responderão, portanto, por qualquer prejuízo que o credor venha a sofrer como consequência da omissão da pessoa incumbida de promover a inscrição e especialização da hipoteca legal. Notem que é realmente ampla essa responsabilidade. E tanto mais gravosa, quanto ainda a lição de Carvalho Santos, ela se eleva ao plano da responsabilidade penal, diz ele. A indenização, diz Carvalho Santos, não isentará os funcionários culpados da responsabilidade criminal. Incorrerão também nas penas do crime de estelionato os responsáveis que, antes da inscrição da hipoteca legal, alienarem ou onerarem imóveis sujeitos à responsabilidade. Isso no caso da hipoteca legal, especificamente, né? Sublinhe-se que os promotores públicos não podem agir propter officio, ou seja, eles estão sujeitos a essa responsabilização desde que haja solicitação a que eles cumpram a tarefa de promover o registro das hipotecas legais. Ou seja, eles não podem agir de ofício para especialização e inscrição hipotecárias
mas somente podem atuar quando a tanto seja solicitada essa promoção. E é só nessa hipótese de havendo solicitação e eles não tomarem a providência é que eles podem ser responsabilizados. Então, há a possibilidade de um promotor público ser responsabilizado civil e até criminalmente, segundo o Carvalho Santos, sendo-lhe solicitada a promoção do ato de registro de uma hipoteca legal, ele não o faça. Vejam que é uma norma realmente gravosa. O Código de Processo Civil de 1939, nos artigos 698 e seguintes, e o Código de Processo Civil também de 1973, nos artigos 1205 e seguintes, o Código de 73 foi o que sucedeu ao Código de 39, previam ambos de maneira expressa o procedimento de especialização da hipoteca. Estava lá, havia um processo especial de especialização da hipoteca. Isso já não ocorre no Código de 2015. O Código de 2015 eliminou. Mas é interessante que subsiste no Código de Processo Penal em vigor. O artigo 135 trata da especialização da hipoteca. Código de Processo Penal. Bom, como quer que seja, ainda que não haja atualmente um rito civil que se tenha por especial, mantém-se o processo pelas regras comuns. Aliás, não foi isso também, desapareceu o processo de usucapião no Código de 2015, não é mais especial. Porque a especialidade era a audiência de justificação liminar da posse. Quando se retira a audiência de justificação liminar, não há motivo para criar um processo de usucapião, porque ele segue o rito ordinário. Então, mantém-se o processo pelas regras comuns, que segue desde, primeiro, petição inicial. Então, quem queira especializar a hipoteca legal fará deste modo. Faz uma petição inicial, junta os documentos confirmadores do domínio do bem e do título institutivo, pede a citação do devedor e eventuais outros interessados, designa-se perito para avaliação do imóvel, com possível indicação de assistentes técnicos, elabora-se laudo de avaliação, dá-se ensejo à manifestação das partes e proferimento de sentença, como toda sentença sujeita a recurso, né? Embargos de declaração e apelação. Mais duvidoso seria aqui o cabimento de recursos aos tribunais posteriores, recurso especial e recurso extraordinário. É provável que não, mas não se pode excluir de todo isto. Tanto o Código de 39, artigo 702, quanto de 73, os dois aqui de processo civil, não é? No artigo 1207, indicavam a expedição de mandado para a inscrição da hipoteca, uma vez concluído o processo judicial de sua especialização. Então, proferida a sentença e suposto, como veremos, a formação da coisa julgada, ou seja, decorrido sem recurso o prazo correspondente, expedir, ou então julgado o caso, posteriormente não se estabilizasse a decisão, em segundo grau, se expedia mandado. O Código 39 prescrevia que do instrumento dessa especialização, quer dizer, mandado, constassem a sentença e a decisão do recurso. De maneira que, com isso, se punha às claras a necessidade do trânsito julgado, porque se bastasse a sentença e mais nada a respeito de recurso, não se exigiria a coisa julgada. Aqui, sim, é preciso o trânsito em julgado. Eu chamo a atenção para um caso interessante que ontem, escrevendo um texto lá para os informativos da Notarial Registral do doutor Antônio Herância, uma publicação muito interessante, eu cuidei do tema da notificação dos titulares de domínio do imóvel usucapiendo, ou de outro direito real do imóvel usucapiendo, ou dos titulares dos imóveis, ou de direitos relativos a esse imóvel, imóveis confrontantes do prédio objeto da usucapião. O registrador deve notificar. E é interessante, não se fala do título para essa notificação. Que título? Eu passei um tempo inteiro imaginando uma coisa simples, né? Que título? É um mandado. Interessante isso. Ou seja, o oficial de registro expede um mandado, ainda que ele possa chamá-lo de outro nome. Chama termo de notificação, ofício de notificação, simplesmente chama de notificação, mas, na verdade, ele manda que se notifique.
Ele cumpre uma determinação. E isso mais mostra como, na verdade, o registrador está sendo tratado ao modo de um juiz no processo extrajudicial de usucapião. Vai a este ponto, efetivamente. Com certas limitações depois a decisão, mas como se for um juiz. E aqui eu volto a atenção para aquele exemplo muito gráfico, né? O nosso querido registrador e grande amigo, Ademar Ferranelli, que sentencia os processos de usucapião, processo judicial de usucapião, com vistos, etc. Ou seja, ao modo realmente de um juiz. Dá todos os fundamentos pelos quais está deferindo, etc., porque entende que compreendeu perfeitamente que é um processo e que ele se comporta qual for um juiz. Só não tem os mesmos limites de responsabilidade e franquias que tem um juiz, né? O que é grave. Deveria tê-las. Então, parece bem que, com invocação analógica da regra do artigo 138 do Código de Processo Civil, processo penal brasileiro vigente, artigo com o texto que lhe deu, o artigo 2º da Lei 11.435, de 2006, corra o processo civil de especialização da hipoteca em autos apartados do feito principal correspondente. Que é uma coisa que também não está tratada, porque como desapareceu do Código de Processo Civil qualquer referência à especialização da hipoteca legal, também não se fala em que autos vão ocorrer. É evidente, se não tratam mais do assunto, não vão falar se é nos próprios autos em que nasceu a hipoteca legal ou se em autos apartados. Parece que essa referência do 138 do Código de Processo Penal possa ser trasladada para o processo civil. E talvez aqui, eu não conversei a fundo com o doutor Narciso a respeito dessa matéria, que está naquele livro do Registro de Imóveis à luz do Código de Processo Civil, de que fez parte também o doutor Rodrigo Pacheco Fernandes. Ele trata muito bem o doutor Narciso a respeito desse assunto, mas eu não sei se não é por isso, pela desaparição da referência da especialização da hipoteca legal no Código de Processo Civil, que ele entenda já desaparecida essa necessidade. Talvez seja isso. A meu ver, aqui esbarra na previsão expressa do Código Civil que exige essa especialização. E com isso, terminamos aqui a parte 30ª da hipoteca, aproximando-nos já do... Ainda está um pouquinho longe, acho que nós vamos mais umas 10 aulas sobre hipoteca ainda. 11 ainda, mais 11 aulas sobre hipoteca, vai até a parte 41. E eu quero agradecer àqueles que assistiram a essa aula que foi gravada. Dizer-lhes que, se até a sexta-feira seguinte a esta aula exibida, a exibição está prevista para o dia 15 de janeiro, até o dia 17 de janeiro, às 16 horas, compartilharem publicamente a aula assistida pelo Facebook, participarão do sorteio destes 6 exemplares que aqui se encontram. O interessantíssimo Registro de Imóveis do Lado Humano, do Dr. Ulisses da Silva, 4 exemplares do opúsculo A Cidade de Deus e o Registro de Imóveis do Futuro, e o primeiro tomo do Notas sobre Notas e Outras Notas, da editorial Lepanto. Renovo meus agradecimentos ao Dr. Flaviano Galhardo, presidente da Arispe, e ao Dr. Renato Nalini, reitor da Unregistral, que nos tem propiciado a continuidade desse nosso trabalho, que já ultrapassa 3 anos. São 170 semanas de aulas com os textos correspondentes. Penso eu que é uma situação, eu quero crer, eu acredito, inusitada, não só no Brasil hoje. Acho que nunca houve uma coisa tão continuada no mundo inteiro a respeito de um tema específico de imóveis. Então, tão detalhada. Bom, muito obrigado. Muito obrigado. Mas acho que aí é a generosidade do Dr. Ulisses falando. Mas a presença do mestre Ulisses e de pessoas importantes, é verdade. Mas, enfim, muito obrigado. Agradeço muitíssimo àqueles que nos assistem pela via eletrônica e também àqueles que vêm aqui. Eu tenho dito isto várias vezes. Essa presença real, pessoal, física, nas aulas, é indispensável para o ânimo que se entrega ao expositor. E esse caráter humano, né?
falar para uma máquina só, por mais que nós possamos cogitar da presença de pessoas humanas do outro lado da máquina, não é a mesma coisa do que vê-las, de estar presentes. Mas também não posso negar que saber que estas aulas possam ter algum interesse para um imenso público que se dedica. Nós temos habitualmente entre 500 e 800, sabe, o público habitual semanal. Isso varia muito. Há vezes que chega a 1.000 e tantos. Saber que isso contempla esse público que nos assiste desde fora é muito gratificante, para ser franco. E mais também porque nós preparamos um material que fica guardado, reservado para gerações futuras. Quando nós pensamos em nomes como Fernando de Carvalho, Carvalho Santos, Clóvis Bevilacqua, que bom seria que nós tivéssemos guardado material expositivo deles, além dos livros. Claro que eu não me alço a essas grandes autoridades, mas, enfim, cada tempo tem aquilo que pode ser produzido. O nosso tempo não é dos mais felizes, por isso não esperem grande coisa. Mas, enfim, é o que há. Nós estamos preparando o material de registro. Numa terra em que o registro não ocupa as academias, ter a Uniregistral e ter esse acervo no registral, acho que é motivo de satisfação para nós. E as comunidades científicas, no campo do direito, elas se formam por meio de retificações, por meio de discussões, retificações, vamos melhorando, progredindo, vendo aspectos, distinguindo e corrigindo, mesmo emendando aquelas falhas que eu aqui seguramente cometo também. Mas vamos lá, vamos lá. Muito obrigado a todos e até a próxima semana.